Olá, amigos e amigas, tudo bem? Quero dar as boas-vindas para você que está aqui no canal Dr. Jansen Racco Café com Teologia. Se você já conhece, se você vem pela primeira vez, espero que fique por aqui, que fique conosco para a gente construir uma reflexão teológica que seja dialogal, que seja respeitosa e com qualidade. E também eu lhe convido a se inscrever no canal e ativar todas as notificações, como também você pode conhecer os meus cursos online, meus materiais online que estão aqui na descrição do vídeo. E hoje você já sabe, se não sabe, vai saber agora, que é aquele momento em que nós separamos alguns minutos para a gente refletir sobre alguma passagem bíblica que pode trazer ensinamentos para a nossa espiritualidade, para a nossa vida pessoal, comunitária, social e assim sucessivamente. Hoje eu quero ler com vocês uma passagem muito conhecida, que é a passagem da tentação de Jesus, que se encontra no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Certamente eu poderia ler em Marcos, poderia ler em Lucas, não poderia ler em João, porque ele não tem essa história, mas eu escolhi Mateus porque ela é a versão mais clássica, a versão com a qual nós estamos mais familiarizados, né? Que você sabe que mesmo sendo a mesma história nos três evangelhos sinóticos, elas não aparecem da mesma maneira. Tem evangelho que a ordem das tentações é invertida, tem evangelho que omite uma das tentações, de acordo com Mateus, é claro, e nós vamos ler essa de Mateus, que eu tenho certeza que é a versão que todos nós mais conhecemos. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, diz o seguinte: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão em suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que os anjos vieram e o serviram. Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Essa é uma história também inspiradora e também desafiadora. Uma passagem bíblica que tem muitos simbolismos, que tem muitos ensinamentos e que tem muita pertinência para o nosso dia a dia. Muitas pessoas falam sobre o diabo, falam sobre tentações, falam sobre inferno, e para muitas instituições religiosas é compreensível que use esse tipo de discurso, porque isso amedronta e o medo faz com que as pessoas obedeçam, não questione, esteja presente sempre, oferte. Isso desde a Idade Medieval é assim, né? Muitas vezes as igrejas, as instituições religiosas deixam de jogar a real, deixam de jogar o jogo limpo, com as cartas na mesa, sendo sinceras, honestas, sendo conscientizadoras e apelando para o amor e a consciência das pessoas para apelarem para o medo, porque sabem que o medo dá maiores resultados materiais, né?
Mas no Evangelho, o diabo, o inferno, tentação, são assuntos absolutamente secundários, terciários. Fica lá embaixo numa lista de prioridades dos assuntos tratados. Essa passagem que fala de diabo, fala de tentação, é quase que uma passagem única na história de Jesus, porque o principal assunto presente nos discursos, na prática, na vida de Jesus, era o reino de Deus e o Deus desse reino, que era Pai, que era o seu Pai, que é um Pai de amor, de misericórdia e que ele quer apresentar a toda a humanidade para que ela também desfrute do amor, da compaixão e do perdão desse Pai generoso e misericordioso. Esse texto também tem muitos simbolismos, né? Porque apresenta um tentador que a tradição cristã passou a entender como uma personalidade, e também usa o número 40, que é um número simbólico para aquela cultura judaica, e não se esqueça que Mateus é colocado como o primeiro dos evangelhos, porque ele se trata de uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Ele era um judeu que fala para judeus, que entende do judaísmo em todas as suas vertentes, e é apresentado o número 40, que tem a ver com o tempo de Moisés no deserto, que tem a ver com o período pleno, período de grandeza, né? E ali aparece Jesus sendo tentado durante 40 dias e 40 noites, sendo colocado à prova, sendo testado, né? E depois desse processo, o texto ainda fala que ele foi conduzido pelo Espírito, porque, independente dos momentos da vida de Jesus, ele tinha sempre a condução do Espírito na sua vida, nos seus passos, no seu dia a dia. E aí nós temos, segundo Mateus, as 3 formas da tentação que aparecem nesse relato. Primeira coisa é que Jesus, depois de ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, é claro que essa não é uma passagem fundante, nem é uma passagem prescritiva, não é um ensinamento para que a gente faça igual. É uma das únicas vezes de toda a história que você vai ver Jesus jejuando. Não é uma ênfase dele, não é uma ênfase do seu ministério. Esse é um momento de inauguração do seu ministério, segundo a estrutura do Evangelho de Mateus. E depois de ter sentido fome, lhe aparece uma tentação de matar a sua fome, de resolver a sua fome de uma maneira muito curiosa, muito interessante, né? Se és verdadeiramente o Filho de Deus, como está lá no versículo 3, né? Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E muitas pessoas cairiam nessa tentação, primeiro, porque a vaidade não toleraria alguém desafiando a sua natureza. Se és o Filho de Deus, como assim, se você ainda tem dúvida? Como assim você está questionando alguma coisa? Tem pessoas que corrigem outras pessoas quando são chamadas pelo nome, não são chamadas pelo título de pastor? Tem pessoas que ficam profundamente revoltadas quando não são apresentadas de modo solene numa celebração religiosa, porque são o pastor presidente, que ficam chateadas e revoltadas quando a igreja não se levanta quando ele chega, que não é dado para ele o lugar central de destaque no altar. Pessoas ficam muito machucadas quando a sua vaidade é deixada de lado e quando não é tratado com aquela ostentação que acham que deveriam ser tratadas. E olha que são muito menos do que filho de Deus, conforme o título usado nessa passagem de Mateus. Muitas pessoas já tombariam nesse primeiro indício de tentação só por causa da sua vaidade. E outra coisa, né? Ainda questiona, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforme
essas pedras em pães porque tu podes, porque tu tem poder para isso, ou será que não tem e está querendo esconder? Mas Jesus entende que não é porque ele tem fome que ele pode resolver isso da maneira que for. Não é porque ele tem uma necessidade que qualquer meio para resolver essa necessidade é válido. Não é porque ele está sendo desafiado que ele tem que mostrar o que quer que seja mostrado para tentar calar essa voz que o desafia. Porque quem é alguma coisa sabe quem é, sabe dos seus potenciais, sabe das suas qualidades, sabe das suas possibilidades, sabe mais do que tudo isso da pessoa que é, do ser humano que é, dos valores que há lá no fundo do seu coração e da sua verdadeira identidade. Não é movido pela vaidade, não precisa mostrar nada para ninguém porque tem consciência do ser humano que é. E outra, também tem consciência do ser humano que não é, das dificuldades que tem, das limitações que tem, daquilo que não pode, que não sabe, que não consegue fazer. E a espiritualidade também serve para nos tornar pessoas mais cônscias, pessoas mais conscientes daquilo que nós somos e daquilo que não somos. Muitas pessoas são vaidosas ao ponto de achar que podem tudo. E muitas pessoas que são envolvidas num discurso furado de instituição religiosa, numa falsa modéstia de se achar inferiores e que não podem fazer quase nada, mas tanto uma coisa quanto outra coisa são anomalias. Jesus tem essa consciência e tem mais ainda a consciência de que milagre não é mágica, de que milagre não é um atentado ao bom senso, à racionalidade, de que milagre não é um atentado às leis que o próprio Deus criou para que a natureza se desenvolva e funcione naturalmente, conforme o próprio texto sugere, a palavra sugere. Jesus sabe que não se faz pão com pedra, que pedra não é a matéria-prima para fazer pão, que pão é feito com água, que pão é feito com trigo, não com pedra. E Jesus sabe que transformar pedra, que não tem nada a ver com pão, não significa milagre, não significa presença de Deus, significa mágica, significa manipulação, e manipular o sagrado em proveito próprio é feitiçaria. Manipular a natureza e apelar para o sobrenatural para que a própria pessoa tire proveito disso é feitiçaria, é manipulação, é pecado, é blasfêmia. E muitos líderes religiosos tentam manipular o sagrado, o milagre, o divino, o sobrenatural para proveito próprio, para a própria vaidade, para o próprio dinheiro, para o próprio crescimento da sua igreja, do seu ministério, mas mal sabe que essa prática é uma prática de feiticeiros, que estão tentando fazer feitiçaria com o nome de Deus, e isso é pecado e blasfêmia em último grau. E Jesus, sendo filho de Deus, não cai nessa conversa de usar qualquer artifício em proveito próprio, porque ele sabe que não há possibilidades de transformar pedras em pães. E as pessoas estão ensinando para outras que qualquer coisa é possível quando se crê em Deus, mas aquilo que foge ao que é natural, criado pelo próprio Deus, não é possível. São barreiras que o próprio Deus estabelece para lembrar a nossa limitação, a nossa humanidade. No jardim, eles podiam comer de todas as árvores, mas tinha uma que era um impeditivo e não podiam mexer nela. E Jesus sabe que com pedra não há possibilidade, é impossível fazer pão com pedra. E Jesus não cai nessa conversa e responde à altura. O ser humano não vive só de pão.
O ser humano vive do que vem de Deus, e o que vem de Deus é que pedra é pedra e pão é pão, e pão se faz com outros elementos e não com pedras. Que o ser humano se alimenta do que é a vontade de Deus, a direção de Deus, a coerência daquilo que Deus criou e daquilo que Deus estabeleceu. Que fé não é mágica, e é isso que Jesus está ensinando, e sabendo também e dizendo que não é porque ele tem fome que ele pode usar qualquer artifício para lhe satisfazer. Depois vem a segunda tentação, em que ele é levado sobre a cidade santa, sobre algo que teoricamente era santo, e é colocado sobre o pináculo do templo, que teoricamente é o lugar onde se busca Deus. E lá de cima vem uma palavra: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, já que você gosta de coisas que estão escritas, que os anjos te sustentarão para não tropeçares em pedra alguma. Interessante, né? Na cidade santa, no pináculo do templo, quem foi que disse que dentro do templo, dentro da igreja, dentro da religião, você está protegido da tentação, da maldade, da malícia, das artimanhas do diabo? Jesus não esteve. E o templo é usado como fonte de corrupção. E quantas pessoas já não se perderam por esse caminho, se entregaram diante dessa proposta? E Jesus também está dizendo que não se pode usar a religião e o que é sagrado para tirar proveitos próprios, para saciar a própria vaidade. Muitas pessoas têm usado do templo e da sua centralidade como fonte de corrupção. E mesmo que o templo seja central na vida de alguém, se o evangelho não for central, as tentações podem seduzi-lo a qualquer momento, podem seduzi-la a qualquer momento. Jesus não aceita aquela proposta porque ele entende que usar a religião é tentar a Deus, é usar o nome de Deus para propósitos escusos. E depois vem a última tentação, quando o diabo oferece os reinos daquele mundo para Jesus e diz: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. O diabo oferecendo riquezas, poder, dinheiro para Jesus, mas há um preço a ser pago para ter tudo isso. E ninguém pode ter tudo isso se não pagar o preço de se curvar diante da maldade, diante do mal, o preço de adorar e prestar culto ao que é maligno. E Jesus repudia essa proposta imediatamente e não aceita essa proposta imediatamente, assim que ela chega até ele. Jesus prefere a simplicidade, Jesus prefere o dia a dia, Jesus prefere a caminhada do dia a dia do que adorar aquilo que é maligno e renunciar ao que é divino, ao que é o evangelho que ele vem proclamar entre nós. E depois que isso acontece, o mal lhe deixa, o mal vai embora e os anjos vêm até ele para lhe servir. Essa passagem ela é muito interessante porque ela não apela para a imoralidade. Na tentação não tem nenhum apelo para a imoralidade sexual, como muitos acham que é a única imoralidade possível. Mas ela aponta, inclusive, para um desejo legítimo de alguém que está com fome e querer comer, mas usando subterfúgios absolutamente impróprios, inadequados e escusos, usando a centralidade do templo e da cidade santa para se enriquecer a partir disso, a oferta de ter todos os poderes e riquezas à sua disposição, se pagar o preço da adoração ao maligno. E a tudo isso Jesus rejeita. Jesus diz não, porque Jesus está fiel e consciente da sua missão, do seu chamado e da proposta que ele tem a fazer e a cumprir, que é a proposta do reino,
do evangelho, da simplicidade, do compartilhamento, de estar próximo do desejo divino para a humanidade, para que ela se torne melhor, mais consciente e mais fraterna. E esse é o convite de Jesus para cada uma de nós, de estarmos mais conscientes do seu chamado, do seu discipulado e podermos fazer a nossa parte para a construção de uma sociedade mais fraterna, mais justa e menos desigual. Se você gostou desse nosso vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus contatos e nas suas redes sociais e em breve nós voltamos com mais conteúdos aqui no canal. Até lá!